começar falando do Autodesk Inventor, abrindo o programa. Esse software você pode baixá-lo diretamente no site do fabricante, tá? da produtora, da Autodesk. Ele existe nele uma versão trial em que você pode utilizar por 90 dias gratuitamente. Instalei ontem, aqui já me mostra 98 dias. E você pode também conseguir a versão estudante. Se eu não me engano, ela tem um prazo de 3 anos para você utilizá-lo. Não tenho certeza. A princípio, essa é a nosso programa aberto, nossa tela do Autodesk Inventor. Temos os botões as teclas de New e Open para abertura de um projeto já criado e New para que nós possamos criar os nossos próprios projetos. Então vamos clicar em New. A nova janela é aberta com os templates. A primeira vez que você abrir essa tela, ela vai estar desta forma. Tá? O que é importante para a gente? Nós trabalhamos no sistema métrico, nós trabalhamos com milímetros, essa é a nossa unidade. Então, nós vamos vir aqui, selecionar Metric. Tá? E dos templates existentes aqui, quais serão os que nós vamos utilizar? São os que têm milímetro em sua inscrição. A princípio, nós temos o Sheet Metal, milímetro.pt. Ele é para desenvolver peças de chapa. Tá? A gente, quando clica nele, nós conseguimos ver um resumo dele aqui à direita, né? Temos o Standard milímetro.pt, que é para a criação de sólidos. Estes dois são os principais templates para a criação de peças. Na sequência, nós temos Standard milímetro.ian, que ele é para montagem de peças. Mais à frente nós veremos que temos o sistema de Weidmann, que seriam soldas, né? Esse ambiente ele vai ser utilizado mais para frente, ele não é tão importante para quem está iniciando. Mais importante seria o Standard milímetro.ian, porque com ele você consegue fazer toda a montagem de peças necessária. Aqui nós temos um template de detalhamento, né, que é o ANSI milímetro.idw. E por fim, nós temos o Standard milímetro.ipn, que ele é utilizado em quando você precisa fazer uma vista explodida de uma peça ou até mesmo animação de movimento mecânico de alguma peça. Para começar, vamos falar do Standard milímetro.pt, que é para a criação de sólidos. Nós selecionamos o template, clicamos em Create. O template será aberto, né? Teremos uma tela azul onde a princípio não se tem muito o que fazer. Clicamos com o botão direito do mouse e vamos em New Sketch. A referência de planos é aberta, selecionamos um plano e clicamos sobre ele com o botão esquerdo do mouse. Está aqui a nossa sketch criada para edição. Então aqui em cima nós temos, a princípio, os comandos básicos, que são comando de linha, comando de círculo, comando de arco, retângulo, tá? São os principais para o desenho de uma peça. Quando deixamos o mouse parado sobre eles por algum tempo, eles abrem uma janela autoexplicativa. Tá? E se clicarmos na seta abaixo, temos outros comandos, outras funções do mesmo comando. Vamos, a princípio, utilizar o comando linha. Para utilizá-lo, após selecioná-lo, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse em qualquer posição da nossa sketch e arrastamos para o lado. Se dermos um único clique, ele para na posição e continua. Notem que
você tem duas referências ali de ângulo e de comprimento do vetor. Então, nós vamos clicando aqui aleatoriamente para formarmos um quadro. Quando você clica em um vértice novamente, ele encerra o comando e libera o mouse. Se acaso eu estou clicando e não estou retornando no ponto final e quero sair do comando, basta eu clicar em ESC. Temos nosso quadro aqui, mas agora nós precisamos ajustar os seus ângulos e tamanhos dos vetores, né, das linhas. Então, para isso, nós utilizaremos o comando Dimension. Clicamos na linha e aí temos uma segunda situação. Ele aqui não está me dando o comprimento da linha, porque notem, a minha cota não está paralela com a linha. Então o que eu posso fazer? Eu posso trazer o mouse o mais próximo possível da linha. Vejam que ele apareceu duas setinhas paralelas a uma reta. Se eu clicar enquanto estiver nela, ele vai me dar o tamanho da minha linha. Agora, outra forma é clicar nela. Olha, não estamos tendo a distância da linha, estamos tendo a distância na horizontal dos dois vértices. Mas se eu clicar com o botão direito do mouse e clicar em alinhado, ela me passa a me fornecer o comprimento da linha. Clicamos aqui, vamos inserir aqui a medida de 50 milímetros. Neste vetor a mesma coisa, vamos inserir aqui 50 milímetros. E repetimos a operação, inserindo 50 milímetros em todos. Aqui nós precisamos ajustar os ângulos agora dos vértices, né? Então aqui, com o Dimension, eu clico em uma linha que está formando um ângulo com a outra e clico nelas. Então aqui nós temos um ângulo de 34,55 graus. Clico novamente, minha janela de edição é aberta e insiro o valor 90. Conseguimos aqui alinhar todos os vértices com um ângulo de 90 graus quando fazemos isso. Agora o nosso quadro, nosso quadrado, né, ele está inclinado. Para que, se eu quiser aqui colocá-lo de uma forma mais simétrica, nós podemos usar as restrições que aqui existem. Então, eu posso selecionar a constrição horizontal e clicar na linha. Notem, quando eu chego com ela na linha, ela me mostra o sentido dela. Se eu pegasse a vertical e trouxesse a linha, ela me mostraria outro sentido. Vamos clicar na linha e o nosso vetor já ficou alinhado. Por quê? Esta linha ela ficou perpendicular. E agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com a minha figura geométrica centralizada no meu referencial cartesiano. Para isso, nós temos várias opções. Como aqui nós temos a medida de 50 milímetros por 50 milímetros, eu posso simplesmente, utilizando a ferramenta Dimension, clicar na minha linha e clicar no ponto central, adicionando uma cota de 25 milímetros. Faço a mesma coisa na minha outra linha, adicionando uma cota de 25 milímetros. Então eu consigo deixar a minha figura geométrica centralizada com o meu ponto, né, com o meu referencial cartesiano. Agora damos um Ctrl Z aqui, deslocamos para o lado a nossa figura. Mas se eu quiser, eu posso utilizar as constrições horizontais e verticais para fazer o mesmo. Notem que quando eu venho com uma constrição vertical em uma linha horizontal e venho arrastando, quando ela chega no meio desta linha, ela cria um ponto verde.
eu clico nele e clico novamente no meu vértice central do meu referencial cartesiano. A mesma coisa eu faço com a minha construção horizontal. Eu pego ela, venho até a minha linha vertical e encontro o ponto central dela. Pronto. A nossa peça está centralizada. Agora você me pergunta, mas qual é a finalidade de mantermos essa peça centralizada no referencial cartesiano? Imagine você que eu preciso inserir um círculo nos 4 cantos da peça. Se inserir um círculo aqui a 5 milímetros deste lado, 5 milímetros deste lado, com um diâmetro de 4 milímetros. Eu quero que este círculo ele seja representado aqui também. Eu posso muito bem selecionar aqui a opção de círculo e fazer o mesmo nos 4 cantos, por exemplo. Mas eu posso também pegar o comando de linha utilizando a posição do meu referencial, fazer o seguinte, utilizar o comando mirror. Selecionando nosso círculo, seleciono Mirror Line, clico na minha linha que está passando ao centro da peça, Apply, Done. Nós temos o rebatimento dessa figura para o lado direito. Agora eu quero colocar as duas embaixo. Venho novamente aqui no comando Mirror, seleciono as duas, seleciono o Mirror Line e seleciono meu outro segmento de reta. Pronto. Já consegui replicar. Por quê? Porque quando eu crio essa simetria bilateral, tudo que eu fizer do lado esquerdo eu posso reproduzir para o lado direito. Depois eu posso vir aqui, selecionar as minhas linhas e deletá-las, ou eu posso simplesmente selecioná-las, vir até aqui na minha linha de construção e clicando aqui eu transformo ambas em linhas de construção. Notem que é possível também criar linhas de construção direto, sem converter uma linha sólida em linha de construção. Se eu vier aqui, selecionar linha de construção, selecionar o comando Line ou qualquer um destes comandos, clicar, a minha linha ela já vai ser segmentada, ela já é uma linha de construção. Assim como se eu clicar em Centerline, eu terei a mesma situação, mas com uma linha de centro. Ok? Agora eu preciso cancelar os dois comandos para que a minha linha volte a ser uma linha sólida. Então eu posso tanto habilitar como desabilitar os comandos de line, os comandos de linha de construção e de centerline. Outra coisa importante é a seleção de linhas. Quando eu trago da direita para a esquerda, eu clico na tela e arrasto da direita para a esquerda, que for tocado pelo quadro, ele não precisa estar totalmente dentro do quadro, basta ele estar tocando, elas serão selecionadas. Olha, selecionamos essas duas linhas e esse círculo. Agora, se eu fizer da esquerda para a direita, isso já não ocorre. O que vai acontecer? Só vai ser selecionado aquilo que estiver totalmente dentro do quadro vermelho. Ou seja, só selecionamos os dois círculos. Aqui nós finalizamos então a nossa sketch e passamos a criar um sólido. Como? Nós podemos utilizar o comando Extrude, que é o comando de extrusão. Clicamos nele, selecionamos a área que será realizada a extrusão e inserimos a cota. No caso aqui, 50 milímetros. Aqui nós podemos também
alterar a direção da extrusão, tá? Ou utilizar uma extrusão com duas cotas diferentes. Mas vamos manter assim por enquanto. Damos OK. Criamos o nosso sólido. Aqui percebemos que a nossa barra de ferramentas foi alterada. Esta é a ferramenta para objeto em 3D. Aqui nós temos a extrusão, a revolução, temos o sweep, loft, coil, temos várias ferramentas que podemos utilizar. Podemos, por exemplo, criar um fillet. Vamos selecionando tantas linhas quanto nós desejarmos. E aqui nós podemos alterar a cota. Vamos deixar ela em 2 milímetros. Bom, outro comando que nós temos, outra ferramenta à disposição, é o chamfer. Muito similar ao fillet, mas ao invés de criar um raio, ela cria um chanfro na peça. Nós podemos também alterar o tamanho deste chanfro. Este chanfro ainda, ele pode ser as distâncias idênticas, né? Deixa eu colocar aqui de lado para poder explicar. Neste chanfro de 2 milímetros da primeira opção, nós temos 2 milímetros aqui e 2 milímetros aqui. Podemos usar o chanfro também com face e ângulo. Então aqui nós temos um chanfro de 2 milímetros com um ângulo, por exemplo, de 60 graus. Então nós teremos 2 milímetros neste vetor e 60 graus neste vetor. Temos ainda a opção de criarmos um chanfro com duas medidas diferentes. Eu posso utilizar aqui 3 milímetros e 5 milímetros nos vetores. Mas, a princípio, vamos apenas criar um chanfro de 3 milímetros por 3 milímetros. Temos ainda a opção Shell. Ela transforma o nosso sólido em uma peça oca, removendo uma das faces, por exemplo. Vamos aqui pegar uma face lateral. Neste caso, ela acabou por remover todas as faces por conta dos raios e dimensões que nós inserimos. Mas se clicarmos aqui, criarmos um sketch retângulo, nós podemos utilizar ali para exemplificar o comando shell. Extrusão aqui. Vamos ver se vai funcionar com a extrusão para fora. Selecionamos o comando shell, clicamos, pronto. Nós deixamos toda a peça oca.
Mas voltando aqui, o comando shell é muito bom para quando você estiver fazendo uma peça, uma caixa, algo, você cria ela sólida e depois simplesmente usa o shell até criar algo mais simples aqui. Ah, é mais simples para exemplificar. Vamos fazer um exemplo. Podemos utilizar o comando shell. Deixamos a peça somente com 1 mm de parede. Se acaso nós desejarmos transformar isso num tubo aberto, nós clicamos nas duas faces, comando shell. Transformamos a nossa peça sólida em um tubo vazado. Algumas peças, dependendo do formato dela, nós não conseguimos utilizar alguns comandos. Aqui podemos criar uma nova sketch. Podemos inserir um círculo. E aí temos uma situação muito interessante. Vamos criar um plano na nossa origem. Clicamos na tela e seguramos. Primeiro nós vemos em origem, selecionamos como a nossa peça ela foi construída no centro de um referencial cartesiano. Esses planos eles sempre cortarão os nossos referenciais. Então, vemos aqui, deixamos em 0 e temos um plano cortando o centro da peça. Podemos criar uma sketch neste plano. Utilizamos o comando line, partimos do centro do nosso círculo. Podemos usar o comando de arco também. Finalizamos a nossa sketch. Utilizamos o sweep. Notem que o meu círculo ele já foi selecionado automaticamente. Era aqui uma restrição sem ser realizada. Voltamos para a edição, clicando 2 vezes na nossa sketch. Vamos utilizar aqui o comando de tangente. As peças já estão sendo tangenciadas. Notem que aqui, quando foi inserida o segundo vetor, ele não saiu da ponta do primeiro. Então, vamos apagar. Vamos pegar novamente o comando de arco. Vamos fazer novamente o nosso comando e finalizamos a sketch. Utilizamos novamente o sweep. Notem que se as restrições não estiverem corretas, a peça jamais será criada. Damos OK e com isso nós conseguimos criar uma espécie de duto. Se aqui utilizarmos o comando shell, podemos deixá-lo oco. Podemos também fazer a criação de uma mola, por exemplo. Clicamos na face, New Sketch. Clicamos em algum ponto aqui. Realizamos uma extrusão de 10 milímetros. Melhor. Vamos utilizar o comando coil. Vamos criar uma sketch neste plano novamente. Vamos criar um pequeno círculo de 2 milímetros.
Vamos deixá-lo passeando em paralelo à nossa face da peça. Nós vamos inserir uma cota antes, do tamanho do raio da nossa mola. Inserimos uma linha, podemos transformá-la até em uma linha de centro. Definimos uma cota, uma mola de 5 milímetros. Finalizamos a sketch. Selecionamos o comando Coil. Veja que ele já nos cria o primeiro elo de mola. No caso, nós temos aqui o passo desta mola. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 milímetros. E quantas revoluções eu quero? Vamos utilizar aqui 20 revoluções, por exemplo. Estamos em OK. E temos uma mola. Este comando também é possível realizar roscas, a criação de roscas. Nós podemos, por exemplo, clicar nesta face. Inserimos um círculo, 10 milímetros. Finalizamos a sketch. Fazemos uma extrusão de 50 milímetros. Vamos criar um plano em que eu não centralizei ele talvez corretamente. Vamos descobrir se foi centralizado. Para isso nós selecionamos o plano, vamos no nosso referencial e verificamos se ele está ou não cortando a nossa peça ao centro. Notem que ele nos dá essa face como centro, mas eu preciso que a nossa face corte este círculo ao centro. Então nós podemos criar um axis, nosso eixo, selecionamos o plano, selecionamos o nosso referencial e clicamos no eixo. Pronto. Nós conseguimos um plano cortando o centro do nosso círculo. Criamos uma nova sketch. Aqui no caso eu só vou fazer uma representação de rosca, não vou nem utilizar nenhum módulo rosca normal, é simplesmente só para exemplificar. Quando estamos trabalhando em um plano, uma sketch cortando uma peça ao meio, nós clicamos em F7 e ela nos mostra a face da nossa sketch. Nós podemos vir aqui, por exemplo, terminar aqui. Finalizamos nosso sketch. Deixa eu só colocar uma cota ali para que nós possamos 5 milímetros. Ajustar aqui o nosso ângulo. Utilizamos aqui o sinal de igualdade de restrição e conseguimos colocar a mesma dimensão nas duas peças. Verificar se ela está dando o nosso centro, ela está no centro. Feito. Finalizo o sketch e uso o comando Coil. Seleciono a minha peça, seleciono meu eixo e seleciono o tipo de extrusão que será realizada, que no caso aqui nós vamos fazer uma extrusão cortando. Diminuir aqui a quantidade de revoluções, ficar em 10. Damos OK. Ela nos cria uma espécie de rosca, mas vamos ajustá-la. O nosso passo está muito longo, vamos
colocar o passo de 1.5. Vamos aumentar a quantidade de revoluções. Ok? Criamos uma rosca. Muito importante para quê? Para quando você estiver trabalhando em, por exemplo, uma peça para impressão 3D, você consegue fazer uma rosca, né, impressa. Vamos ver aqui mais algo importante. Vamos dizer que eu não precise criar uma revolução, porque todo comando que é utilizado no Inventor, ele vai gerando um arquivo, ele vai gerando um peso. Então, vamos dizer que minha rosca fosse simplesmente representativa. Seleciono a ferramenta de círculo. Vamos criar aqui um círculo aleatório de 15 milímetros. Vamos fazer uma extrusão. Vamos fazer até um chanfro, tanto na ponta da nossa rosca. E vamos usar o comando Triad. Esse comando, ele nada mais é do que um comando de representação. Ele cria uma rosca, mas é apenas uma imagem. Se nós fôssemos fazer uma impressão 3D desta peça, este pino, que tem uma representação de rosca, ele sairia um pino liso. Tá? Ele é só para fazer uma representação de rosca na peça, para quando eu não preciso construí-la a partir do 3D. Eu acho que inicialmente a parte de criação de sólidos, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa utilizando o que foi passado aqui. Temos ainda aqui Circular Pattern também, que eu posso selecionar uma das partes aqui. Vamos dizer, selecione esta peça. Vamos utilizar como eixo de rotação nosso axis que foi criado. Sem querer, selecionamos a nossa peça, selecionamos o eixo, a quantidade de revoluções e damos OK. Ela reproduz as peças que nós selecionamos de forma circular em torno do eixo. Tá? Podemos também utilizar o retangular pattern. Selecionamos a peça, selecionamos a direção, vamos utilizar um vetor qualquer direção, certo? Vamos colocar aqui a quantidade de peças, 3 peças, e vamos colocar a distância entre elas. Vamos colocar aqui 50 milímetros. Podemos fazer isso em mais de uma direção. Vamos colocar no sentido superior ou inferior, ou quando alteramos a direção do vetor. Aqui podemos colocar, por exemplo, 200 milímetros para 2 peças. Vamos dar OK. Veja que ele reproduz a quantidade de peças como se fosse um comando de array do AutoCAD. Acho que a princípio, na parte de sólidos, a gente pegou bastante coisa. Agora vamos criar um... sim, nós podemos salvá-lo, né? Aqui em Save, e salvamos o projeto. Agora nós podemos também vir aqui e trabalharmos com chapas, por exemplo. Sheet Metal. Veja que o ambiente é muito parecido com o ambiente de standard. Nós temos os mesmos comandos de linha, retângulo, círculo, basicamente as mesmas ferramentas. Nós podemos selecionar aqui um retângulo, por exemplo. Seríamos com o Dimension uma cota de 50
50 milímetros. Vamos utilizar novamente as constrições horizontais e verticais para centralizarmos a peça. Finalizamos a sketch. Agora aqui as nossas ferramentas, elas são um pouco diferentes das anteriores. Aqui nós temos que clicar em Face. Para quê? É como se fosse a nossa ferramenta de extrusão. Só que aqui não selecionamos a quantidade de extrusão, porque ela é uma chapa. Então nós selecionamos a nossa superfície, damos Apply. Temos a chapa, mas não temos a espessura definida, porque ela vem e me define uma espessura de 0,5 milímetros, mas eu preciso de repente de uma chapa de 1,5 mm. Então, para ajustarmos a espessura da chapa, nós vamos até essa ferramenta, Sheet Metal Defaults, clicamos nela, desabilitamos esta janelinha e conseguimos alterar a cota para a espessura que desejamos. Vamos colocar aqui 2 milímetros para ficar mais bem visualizável a mudança da cota. Notem que agora ela alterou a espessura da chapa para 2 milímetros. Bom, acho que vamos deixar com 1 milímetro de espessura, para facilitar o nosso trabalho aqui. Bom, temos a peça. Se quisermos inserir furos, recortes, todo tipo de coisa, é só clicarmos nela, criarmos uma sketch e podemos inserir aqui, por exemplo, qualquer coisa em qualquer posição da peça. Para que nós possamos agora fazer a extrusão deste furo, nós vamos voltar em 3D Model. O 3D Model, são as ferramentas do standard, que nós podemos utilizar algumas delas aqui também no comando de Sheet Metal. Então vamos fazer aqui cortante, eliminando e criando um furo. Voltamos para o Sheet Metal e aí temos uma coisa muito interessante aqui. Nós temos o comando de flange. Basicamente é um comando de dobra de chapa. Tá? Vamos fazer uma caixa clicando nos vetores. Agora o mais interessante. Nós temos a posição da dobra. Vejam que as cotas estão externas. Então eu tenho 50 milímetros por 50 milímetros na parte externa da nossa caixinha. Agora, se eu clicar aqui, nós temos 50 milímetros na parte interna. Ela alterou a posição da dobra. Então, nós estávamos aqui 50 milímetros externos. Agora aqui nós temos 50 milímetros interno. Mas se eu preciso da minha dimensionamento que eu fiz daquela chapa antes do raio da minha dobra, venho e seleciono esta ferramenta. Veja que ela cresceu um pouco mais. Por quê? Porque a linha tracejada agora ali, ela está no início da minha dobra. Porque todas as dobras, vamos deixar ela como medida externa. Todas as dobras, quando eu realizo uma chapa, ela cria um raio. Esse raio, geralmente, ele tem um mínimo de dimensionamento para não danificar a peça durante a dobra, que ele é 1,5 vezes a medida da espessura da minha chapa. Aqui, o Inventor, ele deixa ela com um raio ligeiramente maior. Se pegarmos aqui uma chapa de 2 milímetros, aliás, de 1 milímetro, ela está com um raio de 1 milímetro. Tá? Geralmente, o ideal é alterar esse raio para 1,5 vezes a espessura da chapa. Então, nós temos aqui uma caixa criada. Podemos inserir mais uma dobra para fora. E olha que interessante. O programa ele me cria
esta medida e ele já mesmo me faz o chanfro. E aí eu posso alterar o meu ângulo. Aqui nós estamos trabalhando com 90 graus, mas eu vou colocar aqui, vou deixar ela numa visão isométrica e vou inserir aqui 45 graus. Então, dá para ver que ela ajusta a minha caixa para a minha medida. Então, nós vamos aqui, vamos colocar uma cota de 10 milímetros, por exemplo. Vamos aplicar. Bom, muita coisa pode ser feito aqui ainda. Vamos dizer que eu não quero, eventualmente, este canto. Eu posso vir aqui no 3D Model, selecionar o fillet, por exemplo, criar um fillet aqui, um raio. Notem. Posso fazer isso em todos os cantos, por exemplo. Vamos dizer que a nossa caixa aqui ela está pronta, né, montada, que seria isso que nós desejávamos. Mas agora, para que eu possa mandar para um corte CNC essa peça, eu preciso planificá-la, preciso do vetor planificado dela. Então, para isso, nós vamos em Create Flat Pattern e clicamos. Ela vai endireitar todas as dobras e ela vai me entregar o quê? Ela vai me entregar o vetor de corte da peça para que depois ela seja dobrada e ela volte né? Ela depois de dobrada fique dessa forma. Então, isso é muito interessante nos comandos de Sheet Metal. Outra coisa bem interessante no Sheet Metal que nós temos é a possibilidade de transição. Vamos criar aqui um quadrado de 50 milímetros por 50 milímetros. 50 não, vamos fazer ele um pouco maior. 160 por 160, centralizá-lo. Aqui a centralização também vai ser muito importante. Finalizamos ele. Agora vamos pegar o comando de plano, vamos em origem e vamos clicar e criar um plano na mesma referência que nós criamos a nossa primeira sketch. Clico e seguro, ele abre a minha janela de edição, eu vou inserir aqui 120 milímetros. Notem que ele criou o plano 120 milímetros acima da nossa primeira sketch. Então eu venho aqui, clico com o direito do mouse em New Sketch. Agora eu venho com o comando de círculo. Posso colocar o círculo em qualquer posição da tela, mas vamos utilizar o centro para fazer uma peça centrada. Vamos inserir 100 milímetros. Finalizamos a nossa sketch. E vamos utilizar o comando de Loft. Clicamos no círculo, clicamos no quadrado. E ela vai nos criar um segmento de quadrado para redondo. E aqui nós temos que notar o seguinte, vamos dar um OK. Vamos alterar a espessura da nossa chapa para 1,2 milímetros. Né? Vamos clicar novamente em Loft, na nossa árvore à esquerda. E aí aqui nós temos a opção de medida interna, ou seja, a medida interna do nosso círculo e a medida interna do nosso quadrado. Então as cotas de 160 por 160 ficarão internamente ou externamente. Se nós quisermos, nós clicamos aqui e invertemos o sentido da chapa. Podemos ainda deixar no centro da chapa a medida, mas vamos deixar como medida externa. Vamos vir aqui, clicar com o botão direito do mouse no nosso plano e tirar a visibilidade dele. E aí nós temos um segmento de redondo
para quadrado ou de quadrado para redondo. Podemos ainda inserir as abas laterais, se quisermos. E aí você pode estar ajustando o ângulo dela. O correto seria fazer um cálculo para verificar o ângulo correto para que ele ficasse paralelo. Mas aqui, vamos ficar 75. Vamos deixar com 76 graus só para a nossa representação. E aí nós temos quadrado para redondo. Aí você vai dizer para mim, por que que ele não fez como na outra peça, né, em que ele criou um ângulo de 45 graus e fechou o canto? Que ele tem que fazer isso aqui, ele tem que criar este raio de dobra. Então o próprio Inventor ele já não faz o restante. Até porque se essa peça for planificada e eu fizer essa projeção, ela vai atropelar a outra peça. Então ele não vai conseguir gerar um vetor válido para corte. E como que nós fazemos aqui agora para planificar essa peça e aí eu conseguir explicar o porquê que ele não vai permitir a mesma coisa que foi permitida naquele primeiro desenho, tá? Então, como que eu planifico essa peça? Usualmente, quando você vai fabricar uma peça dessa, você faz ela em duas partes para facilitar a questão de dobra. Então, vamos voltar aqui, vamos colocar a visibilidade na nossa sketch. Vamos criar uma nova sketch e vamos cortar a metade. Vamos fazer uma extrusão cortando da metade da nossa peça. Então vamos ver aqui, extrusão, eliminando material. Vamos aqui Rogueal, que aqui que tiver pelo caminho ela vai estar cortando e vamos colocar nos dois sentidos. Damos OK. Venho aqui agora, tiro a visibilidade do meu plano. Nós temos metade da peça. Agora nós podemos voltar em Sheet Metal, Create Flat Pattern. Notem que por que ela não fez aquele canto, aquela quina nesta peça? Porque se ela fizesse a projeção do vetor aqui, ele iria estar atropelando, invadindo uma lateral, estaria invadindo a outra. Então não é possível aquele tipo de recorte neste tipo de peça. Então por isso que ele só deixa os cantos quadrados. Então nós temos aqui quadrado para redondo, ele que seria cortado duas partes, né? São duas peças dessa que reunidas novamente elas formariam uma. Aí só para concluir aqui, salvar essa peça, salvar aqui parte 4 mesmo. E vou criar só para exemplificar rapidamente, para o vídeo não ficar muito comprido, que já está bem longo, o Standard Milímetro Pontian, que é o ambiente de montagem de peças. Então eu venho aqui, seleciono Place, seleciono a nossa peça parte 4, insiro ela aqui, vamos inserir duas e vamos uni-las. Né? Aqui, vamos unir. Então nós vamos aqui em Constraint, selecionamos esta face e selecionamos esta face. Nossa peça foi montada, mas ela foi montada de uma forma diferente da que nós queremos, que ela está de ponta cabeça. Então eu posso simplesmente selecionar aqui Flush paralelo, né? Temos o Mate, temos o Flush. Notem que o desenho mostra que as duas peças vão ficar paralelas. Venho aqui, seleciono esta face e seleciono esta face. O que ela fez? Ela colocou as nossas peças já na posição. Agora eu posso vir aqui, selecionar esta face, selecionar esta. Ele
já coloca a peça na posição correta. E aí temos novamente uma peça criada no ambiente de montagem. Então você vem em Place, importa os seus sólidos e com a ferramenta Constraint você vai montando. Você pode inserir, no caso, com Insert, objetos cilíndricos, né? Tangenciá-los, angular partes ou reuni-los de forma né, de um de frente com o outro ou paralelo com o outro. Eu acho que o vídeo já ficou um pouco longo e eu acho que deu para ajudar bastante a tirar algumas dúvidas.